Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast Amor Correspondido. Já sabes, este podcast é feito para ti, por ti, porque todas as respostas que vamos respondendo aqui no nosso podcast são feitas sobre o teu tema, a tua relação em particular. Já sabes que podes continuar a colocar as tuas perguntas, não tens que identificar, mas podes colocar exatamente os detalhes que queiras ter respondidos aqui no nosso Amor Correspondido. E poder assim ter acesso a algumas estratégias para a tua relação. E já sabes que também muitas vezes, escutando estratégias dos outros, encontras pontos e soluções para ti mesmo. Então vamos, sem demoras, começar aqui a responder às nossas questões que nos foram chegando. E esta semana temos alguns temas interessantes. Primeiro, sou viúva, 30 anos, tenho 3 relacionamentos. Tive 3 relacionamentos. Portanto, sou viúva há 30 anos, tive 3 relacionamentos. Há pelo menos 15 fechei-me ao mundo e agora sinto uma enorme solidão. E dei conta por mim a exigir do meu filho, como se eu fosse meu companheiro. Será que ainda vou a tempo? Será que o amor pode acontecer na minha idade? Como pode ajudar? Obrigado pela atenção dispensada. Bom, temos aqui 2 perguntas eu acho muito relevantes e muito importantes. A primeira é, será que estou na idade certa para uma relação? E o segundo, estou a ter uma relação, vamos lá, de conjugabilidade com o meu filho. E vamos começar por esta última, porque eu acho que é muito importante. Em várias vezes, em vários fóruns onde tenho referido a importância, de facto, de dar espaço, de não hipercompensar a nossa falta emocional com uma pessoa tão importante na nossa vida como é o filho. Pense bem, esta relação que procura de proximidade, de exigência em relação ao filho, não resolve definitivamente a sua solidão. Não resolve definitivamente a sua necessidade afetiva, mas prejudica claramente a necessidade afetiva e o espaço que ele precisa ter perante a vida. Quanto mais tempo tiver nessa relação de hiperdependência, menos independência está a dar ao seu filho para criar um lar, para estar do lado de uma mulher como homem, como inteiro, livre, para conseguir seguir uma relação. Então, sem querer, ao tentar compensar essa relação através do seu filho, o que está a conseguir é afastá-lo da vida. Com um detalhe muito importante, que é, nunca vai ser suficiente, porque a função do seu filho é ser filho. A função de um companheiro é ser seu companheiro. E, portanto, esta exigência que pode estar a ser correspondida pelo seu filho traz inevitavelmente 2 consequências que eu acho que não lhe agrada. A primeira, inevitavelmente, é que não vai resolver o seu processo de solidão e de um companheiro a seu lado. E a segunda, ainda mais impactante, é que vai tirar do seu filho a oportunidade de ser livre para estar de uma forma livre e adulta ao lado de uma mulher. Como marido, como pai, como companheiro. Então pense bem. Pense por si, pense também por essa pessoa tão importante que é o seu filho e encontre um espaço para, se calhar, dar a permissão para ele voar para uma nova tribo, mantendo um vínculo amoroso, carinhoso com a mãe, mas deixando que ele possa ter esse vínculo de homem ao lado de uma mulher, se for a sua opção, ao lado de um homem, mas que possa ter o vínculo de poder ser adulto na relação. Porque enquanto estiver vinculado a si numa relação que não é uma relação saudável, é impossível manter e criar e construir uma relação saudável do ponto de vista de alguém que é adulto. Okay? Então essa é a primeira perspectiva que eu gostaria de refletir. A segunda é, será que estou pronta a esta idade para uma relação? Não há idade pronta para uma relação. Não há idade pronta para nós sentirmos que podemos abrir esse coração a alguém com cuidado, com respeito por nós mesmos. Não há essa idade. Não há momento da vida onde nós podemos dizer que estamos disponíveis, fechados ou abertos para uma relação em função da idade. É mais do ponto de vista da função como nós estamos interiormente. E, portanto, a minha sugestão aqui é, com respeito sobre si mesmo, com o tempo adequado, abrir esse espaço para ter novas convivências, para conhecer novas pessoas, que com essas pessoas, quando sentir que há esse prazer genuíno em estar do lado, em sentir bem de estar do lado dessa pessoa, que haja uma sensação de que o dia é melhor estar junto desta pessoa em particular. E aí decida abrir um pouco mais e um pouco mais, até que se permita estar numa relação, não desrespeitando o seu passado, mas que possa respeitar o seu presente. Então abra e dê espaço para que a relação possa crescer e desenvolver em função
daquilo que é a sua forma de estar na vida neste momento, em relação ao seu passado, e que o seu filho venha a respeitar este possível novo companheiro. Porque muitas vezes a consequência desta hiper-relação não saudável com os filhos é quando aparece um homem a substituir esse lugar para o qual o filho foi imposto a assumir, o filho também se contraria em relação a esse espaço. Porque ele não soube construir uma relação de adulto junto de uma outra relação. E, portanto, quando alguém ocupa o lugar que ele forçosamente ocupou, ele também não se sente confortável. E por isso, muitas vezes, nós ouvimos muitos filhos contra relações dos pais quando eles estão numa fase já adulta. Que é um outro tema que já tratámos aqui também noutros podcasts. Mas é fundamental perceber a escolha que nós fazemos sobre aquilo que nós queremos para nós no momento certo da nossa vida que nos deixa preparado. Não tem a ver necessariamente com a idade. Muito bom. Então, fico aqui duas perspectivas. A questão da parentalidade, neste caso como mãe, e a questão de abrir espaço para si, respeitando a si mesma, para relações futuras. Outra questão que nos chegou aqui para o nosso podcast é também sexo feminino, neste caso, como perceber se estou preparada para uma relação. Divorciada há 4 anos, com uma vida liberta com outros relacionamentos, mas com momentos em que de facto sinto falta de alguém, há sempre um vazio. Voltamos aqui a um tema importante que é o tempo, não é? Nós estamos muito viciados a esta questão da cronologia, do espaço e do momento, até que ponto é o tempo, não é o tempo em função de X anos, Y anos. E é muito mais do que o tempo que nós trabalhamos do ponto de vista das relações amorosas. Imagina, esses 4 anos podem ter sido 4 anos extremamente saudáveis, onde nutriste individualmente, onde cresceste como pessoa, onde sentiste que a relação que terminou teve ensinamentos importantes, que trouxe uma aprendizagem, uma forma diferente de estar perante a vida. Isso é um movimento. Outro movimento podem ter sido 4 anos extremamente fatigantes, onde tiveste sempre a insistir porque é que a relação falhou, o que é que ele fez de errado, porque é que isto não deu certo, sofrimento sobre aquilo que acabou, vingança nas novas relações a tentar compensar aquilo que aconteceu na relação anterior. Então, esses 4 anos podem ser extremamente saudáveis, mas podem ser também extremamente nocivos ou prejudiciais para ti. E isso, a questão temporal não resolve, não responde à pergunta até que ponto, passado estes anos, eu estou ou não disponível ou pronta para uma relação. É mais o que é que eu fiz com esses 4 anos. Como é que a minha vida amorosa foi vivida durante estes últimos 4 anos. E a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem é: será que essa pessoa estará pronta para entrar na minha vida, nessa relação? E a pergunta que nós nunca fazemos é: até que ponto eu estou pronto ou pronta para estar numa relação? Eu gostaria de conhecer alguém exatamente no momento emocional que eu estou? Estaria eu numa boa relação se eu entrasse numa relação com alguém que de facto está exatamente como eu? Serei eu um bom partido? Porque a pergunta que muitas vezes fazemos é: será a outra pessoa um bom partido? Mas se invertemos a pergunta, serei eu um bom partido? Pois se houver qualquer dúvida sobre esta resposta, o que ela está a dizer é: então trabalhemos mais sobre nós mesmos. Vamos conhecer-me um pouco melhor. O que é que está nesta solidão que eu tenho? Qual é que é a dor que eu transporto? Onde é que está essa falta? Muitas vezes pode ser uma falta de amor afetivo parental. Okay? E os pais podem nem estar disponíveis, nem presentes para dar esse amor, mas trabalhar sobre isso vale a pena para entrarmos numa relação de uma forma adulta, crescida. Porque se entramos numa relação de uma forma em que nós estamos totalmente adultos, invariavelmente vamos escolher pessoas que não estão naturalmente adultos. Repara, quando nós estamos adultos, estamos prontos para uma relação, só teremos pessoas que estão prontas para uma relação. E o motivo é simples, porque todas as outras pessoas que não estão prontas para uma relação, que não estão adultas, eles não querem relacionamento com adultos, porque eles têm medo. Essas pessoas tendem a jogar jogos de manipulação. E se encontram um adulto, percebem: não vou conseguir jogar este jogo porque a pessoa não está suscetível a esse jogo de manipulação. Então escolhe primeiro até que ponto esses 4 anos te prepararam de facto para estar numa relação. E isso também te permite escolher quem quer estar, com quem queres estar, aliás. E acima de tudo, estar bem contigo.
estar bem preparada para dizer assim, a relação que eu tiver, seja com homem, com uma mulher, o que for, é uma relação onde a pessoa que está do outro lado está pronto, está pronta, ok? E se não tiver, eu não quero. Eu não quero uma relação de migalhas para preencher um vazio de solidão que eu tenho, porque tendes a ser maltratada e tratar mal o outro. Tendes a ser maltratada e tratar mal o outro. E não estou a falar só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista afetivo, emocional, psicológico, ok? Então, para nos tratarmos bem e sermos bem tratados e tratarmos bem, temos de estar bem connosco. Esse é o fator essencial. Portanto, se estou preparado para uma relação após um divórcio de 4 anos, acho que só tu podes dar essa resposta. Okay? Até que ponto estás pronta para, de facto, entrar numa relação e se essa relação ideal... Muitas vezes uma pergunta interessante é se a relação perfeita aparecesse neste momento à tua frente, tu aceitarias? Cuidado, só vai aparecer uma vez. Aceitarias? Ou dirias, espera, vou-me preparar e volto? Esse pode ser um exercício para dar um pouco mais de clareza à tua resposta. Ora, mais uma pergunta aqui do nosso podcast. Hoje esta última. Olá Eduardo, sou viúva há 9 anos e 2 meses. Tenho estado com uma pessoa que é divorciado. Agora, diz ele, que pelo filho pedir, foi de férias com a ex e com a criança de 8 anos, que é seu filho. Será que devo confiar que foi apenas só pelo filho? Devo apostar nesta relação? Obrigado. Bom, antes de mais, não parece muito natural que alguém vá de férias com ex. Ok? Por isso é que é ex. Passado. Agora, a questão é, vamos analisar aqui duas perspectivas importantes. Primeiro, ele foi de facto pela pressão do filho? Não é uma boa notícia. Porque se um filho de 8 anos consegue ter essa influência ao ponto de tomar uma decisão que não é, eventualmente se ele ponderar bem, não é uma decisão muito razoável, isso é assustador também. Ou seja, não é natural que um filho de 8 anos tome conta de um pai. É natural que o pai tome as decisões, não pelo filho, mas por si. Isto leva a duas questões. Primeiro é, a relação do filho com o pai é intocável. Deve ser, é prioritária em relação à vossa relação, é importante e tudo o que seja espaço e carinho para dar ao filho tem toda uma autoestrada de prioridade. Trazer a relação anterior para a relação atual não é uma questão de prioridade, é uma questão da tua aceitação. Porque não é adequado fazer isso. Se a pessoa terminou uma relação e está a trazer essa nova relação para a sua vida agora, a pergunta é porquê? E o fim não pode ser justificação. Exatamente por aquilo que eu disse anteriormente. Eu não posso decidir em função do meu filho. Se o meu filho amanhã diz assim, olha pai, entretanto vais-me comprar um carro, em vez de um investimento vais fazer. Eu digo, ok filho, tu és meu filho. Não é adequado fazer isso. Okay? A decisão dos pais é dos pais. A decisão dos filhos tem que ser de alguma forma dos filhos, mas não pode afetar a decisão dos pais. Então, duas questões muito importantes. Primeiro é, o filho terá sempre prioridade? Sim, não há dúvida. O filho não pode ter a prioridade sobre a vida afetiva do pai. Nunca. E, portanto, se isso é uma espécie de hipercompensação, parece-me mais do ponto de vista do filho, mais uma hipermanipulação. O que é perigoso, não só para o pai, mas também para o filho. Pensar que pode ter esse poder. Agora, na tua questão em particular, eu acho que não é razoável tu aceitares que uma relação que é passada entre e saia da tua vida. Agora tu dir-me-ás, então, mas como é que eu resolvo isto? Só há uma forma, e é bastante clara. É sentar frente a frente e explicar. Isto para mim não é aceitável. E estar disponível para se a pessoa dizer assim, mas esta é a única forma, tu dizes, então não é aceitável, terminamos. Porque, a não ser que tu queiras que essa relação vá e venha dentro da tua própria relação, porque é impossível sentir-te totalmente confiante, por muito confiante e determinante sejas na tua vida, é muito difícil que se sintas absolutamente tranquila e relaxada à noite a dormir, quando sentes que a pessoa que tu gostas está com uma pessoa que viveu uma vida. E repara, pode até ser que essa pessoa tenha ido por pura manipulação e não ter percebido que estava nesse processo manipulativo. Mas tem que, nessa conversa frente a frente, sentada à mesa, dizer assim, é um facto, não ponderei bem e não volta a acontecer. E está tudo perfeito. Agora, tem que estar claro as regras da relação. Os acordos dentro da relação têm que ser estabelecidos nestes momentos importantes. Deverão ser estabelecidos em várias horas, em vários momentos da vida da relação. Mas nestes,
Nestes não há opção de não ser. Então este é o momento-chave para a tua relação tomar um passo para o próximo nível, que é aceitarei e respeitarei para sempre o amor pelo teu filho. Não que haja uma ex-relação que entre na nossa relação sempre por algum tipo de manipulação. E nessa conversa séria e frontal, a tua relação vai avançar. Vai melhorar seguramente. Pode até terminar, mas vai melhorar. Porque como está, não é uma boa relação para a pessoa mais importante da tua vida. Que és tu mesmo. Essa é a relação com a qual vocês nunca podem colocar de parte. Porque sempre que colocam a relação dos outros à frente da vossa relação, vocês vão se prejudicar a vocês e aos outros. Não há forma de dizer isto de outra forma. Se tu não nutres a tua relação, é impossível poderes ter uma relação adulta com alguém que esteja à tua volta. É literalmente impossível. É impossível de fazer. Então opta por nutrir a tua relação e respeitá-la. E isso passa por a outra pessoa entrar num acordo em relação a esse respeito ou não. E essa é uma decisão que tens que tomar agora e é um bom momento para a tua relação, na verdade. É um momento onde podes atualizar, ao fim e ao cabo, e sentir que essa relação tem espaço para crescer com respeito e para o teu espaço, para o espaço de um companheiro ou não. E essa é uma decisão. Muito bem, temos aqui o final do nosso podcast de hoje, já sabem, vão ao nosso canal do Instagram, Eduardo Turgal, coloquem a vossa pergunta em particular e já sabem que eu estarei aqui a responder no nosso podcast ao teu tema em particular, porque é sempre interessante perceber como é que certas coisas que estão óbvias na nossa vida às vezes podem ganhar uma nova perspectiva. E claro, assistir a todos os outros podcasts, porque sabes sempre que quando assistes também aprendes, também adaptas e também cresces na tua relação. Vemos em breve. Abraços e beijinhos.